Olá, está no ar A Bola Não Para, no canal do Fred Júnior no YouTube, falando muito de futebol e de outros esportes, sempre aqui na Bola Não Para, espaço para o esporte, através do canal do Fred Júnior. Você, por favor, né? Se inscreva, curta o nosso canal, aproveite, tem vários vídeos, vários assuntos, vários entrevistados, sempre o esporte sendo enaltecido no canal do Fred Júnior, no A Bola Não Para, e estreando com a gente, né, com muito prazer, a parceria Premium League, no Fantasy Game, tá aí no mercado. Já está valendo. Se você quer participar, já ser treinador do Campeonato Brasileiro, escalar os seus melhores jogadores, a sua ideia na sua avaliação, no dinheiro que você tem à disposição para poder comprar os seus atletas, vá lá, se inscreva no Premium League, premiumleague.com.br. Mas o melhor, Copa do Mundo rolando, você pode participar, montar a sua seleção dos sonhos. Que maravilha, hein? Ser técnico com os melhores que estão na Copa do Mundo, só no Premium League, premiumleague.com.br ou nos aplicativos do seu celular, né? Você tem o iPhone, tem lá a loja, o Apple Store, se você tem o Android, tem o Google Play, tem várias opções para você participar e depois da Copa com novidades. Premium League vai ter Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e a Champions League para vocês, fora a continuidade do Campeonato Brasileiro. Premium League, então, parceiro do canal do Fred Júnior do A Bola Não Para. E por falar de A Bola Não Para, futebol. Vamos falar com o Bernardo. Bernardo, que nem eu, Fred Júnior, Bernardo Júnior. Exato. Exatamente. Bernardo, prazer você estar aqui com a gente, aqui na Paulista, na CESP, na Associação dos Clubes Esportivos do Estado de São Paulo. Você que jogou essa última temporada, 2 temporadas na Alemanha, no Red Bull Leipzig, que ficou na 6ª colocação no Campeonato Alemão. Quero que você fale um pouquinho como que foi para você essa temporada 2017-2018 e descansando um pouco agora aqui no Brasil, né? Um grande abraço para você, Bernardo. Bom, um abraço, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E como você disse, foram 2 temporadas. A primeira temporada foi muito boa, né? A gente foi vice-campeão alemão. E esse ano, 6ª colocação, acho que está de bom tamanho para um time que veio da 2ª divisão faz 2 temporadas. Foi uma temporada para mim um pouco mais difícil que a primeira, joguei um pouco menos e sempre revezando lateral direita, lateral esquerda. Mas foi bom fazer parte do time, acho que é uma campanha que a gente pode se orgulhar. E para o Leipzig, acho que nasceu no 2º ano na Bundesliga, está de bom tamanho a 6ª colocação. Com certeza. E antes de falar da sua carreira já na Europa, você começou, claro, você é filho do Bernardo, para quem não conhece, quem é mais velho da minha idade, minha geração, viu o Bernardo jogar como volante, jogou São Paulo, Corinthians, entre outros clubes, e foi um jogador super importante como volante de marcação, né? O Bernardo não deixava ninguém ficar solto, não, a marcação era pesada com o Bernardo. E ele é sobrinho, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o tio dele, que é o Marcos Aurélio, que jogou no Palmeiras, São Caetano, e o Marcos Aurélio tinha uma grande convivência com ele, fala com ele até hoje, ele que está no interior de São Paulo, o Marcos Aurélio. Então o Bernardo já tem na família o sangue aí do futebol. Queria que você falasse como começou para você, exatamente, você viu o pai jogar e ficou com vontade de jogar, foi algo natural, como que funcionou para você, Bernardo? Assim, para mim acho que foi algo natural, eu nunca tive nenhum tipo de pressão na família para me tornar um jogador. É lógico que assim, eu vivia num ambiente que era muito futebol, né? E eu acho que eu criei um gosto pelo futebol. Assim, na escola, comecei a me destacar um pouco. Jogava em que posição na escola? Na escola todo mundo quer ser atacante, né? Quer fazer gol, né? Quer fazer gol, quer ser meia, quer ser atacante. E daí, quando eu tinha acho que uns 11 anos, lógico que eu já jogava tipo, numa escolinha, jogava no Rivelino. No Rivelino, ali na Roque Petrone Júnior. Exato. E daí decidi fazer um teste no São Paulo, quando eu tinha acho que uns 11, 12 anos. Passei, fiquei no São Paulo acho que uns 2, 3 anos. E só até pra garotada que está hoje ouvindo a gente, vendo a gente, quando você foi fazer o teste, tinha muita garotada? Como que era, Nossa, Bernardo? Tava lotado. Assim, tinha no São Paulo nessa época, não sei se é assim até hoje, no Sub-13, acho que até o Sub-15 eram 2 grupos de garotos. Então, uma turma treinava de manhã. O que é ser goleiro? Tinha aquela fila. Quem quer ser lateral? Não, tinha. Atacante, a fila ia daqui até a minha casa lá no Panambi. E você foi, e você foi pra qual fila que você foi? Então, eu cheguei de meia. Eu acho que eu passei no teste ainda como meia, não me lembro. Deu uma semana, ó. Meia pra você não vai dar aqui. Daí eles me colocaram de zagueiro. E assim, eu tive a percepção, mesmo sendo novo, de que ali eu teria mais chance, de que a concorrência era menor, que o caminho talvez fosse mais fácil. E eu aceitei. Eu sempre gostei de jogar em outras posições, eu sempre gostei de catar no gol.
Até teve um jogo no Leipzig, um jogo comemorativo agora, que era a despedida do nosso capitão. Eu joguei no gol, fiz umas defesas. E gostei da posição do zagueiro. E depois de 2 anos, eu acabei sendo mandado embora. Assim, foi uma pena, porque São Paulo, pelo menos a mim, hoje eu praticamente não torço mais para nenhum time. Mas sempre foi um time do coração. Mas então, acho que ser dispensado pelo time do coração dói mais ainda. Dói mais ainda. E assim, chegou um momento lá também que eu acho que eu nem queria ir mais, porque era tanta molecada e eu não tava ali no... Sendo aproveitado. Não ia pro jogo, ficava treinando e tal. Lógico que faz parte, assim, claro. Pra quem tá vendo, molecada, não significa nada que você, se no sub-11 você não tá jogando, nem no sub-20, tem muito cara que chega no sub-20 que não tá jogando e depois explode e vira um baita de um jogador. E tem aqueles que estouram no sub-20, quando chega no profissional... Exato, também. Então, assim, não tem muita fórmula no futebol. Assim, se você acredita no seu sonho, você acha que se você tem potencial, você tem que investir mesmo. Lógico, tem um plano B. Minha mãe sempre pegou no meu pé para estudar. Inclusive eu estudava no Objetivo aqui da Paulista. Pertinho, então. Da Paulista. Eu fiz cursinho aí no Objetivo. O cursinho Mas fazer, bastante gente faz. Vamos ser sincero, na Paulista estudar é duro, hein? É duro. Tem tanta coisa aí, Bernardo. Tem tentação. Você querer não estudar é uma coisa... Sim, muita coisa. Muito lugar bom para comer, tem cinema, aqui tem tudo, né? Tem tudo, né? E aí você estava estudando, você se não desse certo no futebol, o que você ia tentar? Não, então, inclusive então vou falar na ordem cronológica. Daí eu fui pro Audax. Audax sem ser esse Audax de hoje. Exato, era o Audax que não era em Osasco, era do Pão de Açúcar. Era o Pão de Açúcar UFC, né? Era PAEC, né? PAEC, depois mudaram uma jogada de marketing, não sei o que foi, mudaram para Audax, acharam que soava melhor o nome. Daí no Audax eu comecei a despontar bem. Daí no Audax eu trabalhei com um técnico muito bom, chama Ricardo Catalá. Ele é o técnico do Red Bull Brasil hoje. Sim. E assim, ali eu tive liberdade para jogar em várias posições. Jogava na lateral esquerda, jogava de volante, jogava de zagueiro, joguei até no meio também de novo. E era bom porque assim, ali eu criei uma intimidade com várias posições que até hoje para mim é importante, essa polivalência. Sim. E daí de lá eu fui vendido, daí a gente fez um campeonato brasileiro, sub-17, a gente foi vice-campeão, perdemos pro Atlético Paranaense, ali vários times me queriam. E daí eu escolhi pro Curitiba. No Curitiba eu joguei também, assim, jogava no sub-20 com 17 anos, tal, jogava como zagueiro. E daí, mas assim, chegou uma hora que ficou uma disputa, era eu e o Juninho. O Juninho que jogou no Palmeiras. Que tá no Atlético Mineiro. E o Juninho é meu amigaço, é muito bom zagueiro também. Aqui no Palmeiras os caras criticavam ele. Que ele não... Foram alguns jogos onde ele deu azar em alguns momentos, acabou sentindo a pressão. A cobrança é forte, sabe? Para jogar no Palmeiras, por exemplo. Claro, no Atlético da mesma forma, a pressão é forte. Mas no Palmeiras, dependendo do momento, o peso é maior. Então eu achei que o Juninho, naquela hora, naquele momento, ele sentiu. Tinha feito antes um grande trabalho no Curitiba e por isso foi contratado pelo Palmeiras. Exato. Mas no Palmeiras ele não deu sorte naquele momento, né? Sim. Daí, enfim. Daí tava essa disputa, era eu e o Juninho, eram 2 zagueiros canhotos que estavam bem, que jogavam, assim, sendo 2 anos mais novos na categoria de cima. E daí eu, assim, tinha uma preferência pro Juninho do clube, que eu entendo, o Juninho é um baita de um zagueiro. E daí eu fui emprestado para Red Bull Brasil, voltei pro Curitiba, fiz um campeonato brasileiro muito bom, sub-20. E daí ficou naquela, vai pro profissional, não vai, a Ponte viu os jogos do sub-20 e me comprou. E daí nisso que eu fui para Campinas, eu tava 2 anos praticamente sem estudar, minha mãe pressionando. E assim, eu sempre... Não, mas com razão, né? E ela sempre me passou a importância de estudar e tal, e eu sempre quis estar no futebol, mesmo que não fosse jogando, eu queria estar no meio do futebol, trabalhando. E assim, como eu falei, eu sou um fã de você, assistia sempre a Jovem Pan. Assim, Fico feliz quando você falou, eu fiquei bastante feliz, viu, Bernardo? Porque a gente não tem a dimensão... A gente sabe que é bastante escutado, né? Trabalhar na Jovem Pan, realmente, trabalhar na Jovem Pan foi muito legal e a gente sabe que muita gente ouve. Mas a gente não tem a dimensão, a gente só tem nesse contato, assim, quando a pessoa, poxa, já te ouvi, assim, que você tem o contato, mas é muito legal. E daí eu fui pra Ponte, mudei pra Campinas, e daí eu comecei a fazer jornalismo. Legal. Na PUC de Campinas, na PUCamp. Ótima instituição. Sim, muito legal, mas assim, fiquei pouco tempo. Acho que fiz só o primeiro ano. E daí as coisas aconteceram muito rápido. Da Ponte eu fui emprestado de novo para o Red Bull Brasil. Red Bull Brasil eu joguei a Série D. Assim, era um moleque novo, não joguei todos os jogos, mas fiz bons jogos.
e daí fui pro Red Bull da Áustria. Pô, que legal. É, Já foi lá pra Europa. exato. E aí, essa experiência na Áustria, essa mudança, quando chegou para você essa possibilidade, sua mãe com razão preocupada com os estudos, eu acho isso muito bacana até eu ouvir você, Bernardo, porque a gente convive tanto tempo no futebol, e a gente percebe que, infelizmente, o jogador tem que deixar de lado os estudos para conseguir se dedicar ao futebol. Não deveria ser assim. Sim. Deveria conseguir mesclar. Cada vez mais a gente está percebendo que isso está mudando um pouco. A gente percebe pelo Rodrigo dos Santos, por exemplo, está continuando, está tentando aí estudar, mesmo jogando, e mesmo agora em ascensão, dizendo que pode ir para o Barcelona, para o Real Madrid, Sim. ele está tentando não abandonar os estudos. Mas e aí, chegou a Áustria e para falar em casa, foi tranquilo, teve uma certa dor de cabeça, o seu pai fez o meio campo, literalmente, ele como um volante ali para ajudar. Não, meu pai fez o meio campo, lógico, mas assim, minha mãe tem a personalidade muito forte. E assim, também eu tava numa idade que assim, eu já decidi o meu rumo, mas assim, foi tranquilo. Minha mãe entendeu, até tinha o plano de continuar os estudos lá. Eu até cheguei a fazer contato, porque eu estudei num colégio aqui de São Paulo, não sei se você conhece o Santa Cruz. Conheço. E assim, Colégio tradicional de São Paulo. Tradicional, E antes do objetivo, assim, até afunilar mesmo no futebol. E assim, meu inglês sempre foi muito bom. E assim, eu tinha o plano de continuar estudando online em inglês. E daí, bom, voltando ao assunto, daí quando chegou a proposta, a gente conversou e tal, e meu pai falou assim, bom, acho que Europa, todo jogador que joga na Europa, e assim, você tem duas opções hoje, ou jogar num time pequeno, numa liga maior, ou jogar no melhor time de uma liga menor. E conhecendo assim o trabalho da Red Bull no futebol, que eles são caras sérios, e conhecendo o histórico do Salzburg, que é um time que assim vem dominando o futebol austríaco, que assim é um mercado austríaco que vende muito jogador para a Alemanha, a gente resolveu arriscar no sentido assim, aceitar a oferta, que era algo assim que você sempre pensa, Áustria, não sei. Mas assim, na hora, assim, era algo bem interessante, eu topei, eu sabia que assim, eu queria ir para lá para atingir um outro patamar. Sim. Era só um passo para algo melhor e assim, eu teria que dar tudo de mim e deu certo. Foram só 6 meses lá, consegui me destacar. Como zagueiro ou como lateral? Não, então, quando eu cheguei lá, eu peguei um técnico, ele é um técnico espanhol, ele até jogou no Barcelona, chama Óscar Garcia. Sim. E ele falou, não, comigo você vai jogar de volante. E daí eu, bom, aceitei, topei, e assim, a gente foi muito bem, campeões da Copa, do campeonato, jogamos a preliminar da Champions League, chegamos no último jogo contra o Dinamo de Zagreb, a gente perdeu com um gol no último minuto em casa, mas assim, pra mim foi bom, talvez tenha sido melhor, assim, olhando, lógico, individualmente, assim, de uma maneira bem egoísta. Lógico que você quer que seu time classifique. Óbvio, mas você teve a chance de jogar, né? Eu tive a chance de jogar e assim, como o time assim, não tinha muita ambição ao longo da temporada, chegou a proposta do Leipzig, que também é um clube da Red Bull, que tinha acabado de subir para a primeira divisão, e eu topei. Legal. A gente está conversando com o Bernardo, que estava jogando no futebol alemão, já ele vai falar se vai seguir na Alemanha, se tem chance de sair ou não. A gente vai ao intervalo comercial, né? Nosso intervalo Premier League, nosso primeiro intervalo do nosso programa, e já voltamos com A Bola Não Para aqui no canal do Fred Júnior. Você está no A Bola Não Para, no canal do Fred Júnior, falando sempre de esporte, de futebol, e agora com muita alegria com um parceiro novo no nosso programa, um parceiro que vai estar com a gente aí na nossa caminhada no canal do Fred Júnior, A Bola Não Para. Premium League, um fantasy game que vale a pena você conhecer. Se você já tem, já deve estar gostando. Se você não tem, baixe, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Você pode baixar no Google Play, no Apple Store, também através do site. Eu estou com o Rafael Pianucci, que é o responsável pelo Premium League. Rafael, tudo bem? Tudo bem, Fred. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa e pela parceria com A Bola Não Para. Quero que você explique para o internauta, para quem está acompanhando a gente, o que é o Premium League. O Premier League é um jogo que a gente chama de fantasy game, que um fantasy game é um jogo baseado na realidade. Então, no nosso caso, você começa o jogo com um dinheiro fictício, com uma quantidade de dinheiro fictício, e com isso você escala os jogadores que você achar melhor para aquela rodada. E a sua pontuação vai depender do desempenho real do jogador no jogo mesmo. Ou seja, você tem a chance de ser um treinador e escolher os seus melhores jogadores pela pontuação. Exatamente. Então, para cada rodada você escolhe a sua formação, a formação que você vai entrar em campo, e escolhe os jogadores que você acha que vai, naquela rodada específica, vai pontuar melhor.
Para cadastrar, para quem está interessado, está assistindo a gente, é algo fácil? É super simples. Você pode ou entrar pelo site e se cadastrar com e-mail ou com sua conta do Facebook, ou então baixar os nossos aplicativos na loja da Google ou da App Store. Todos eles estão com o nome de Premium League. E o site é www.premiumleague.com.br. Isso, legal. E o grande mote de vocês, a gente pode dizer, Rafael, exatamente é a Copa do Mundo? A gente decidiu começar com a Copa do Mundo, mas logo em seguida a gente vai ter os campeonatos da Liga Espanhola, do Inglês e da Champions League também. E na Copa do Mundo a novidade é que o melhor da rodada tem chance de ganhar uma camiseta da sua seleção. Uma camiseta. Quem for o melhor pontuador de cada rodada, que a gente vai ter 7 rodadas na Copa, vai ganhar uma camiseta de uma das seleções que ele escolher. Legal. E de graça? De graça. Tudo de graça, o jogo inteiro de graça. Legal. E além disso, ligas podem se criar até 5 ligas, é isso? Quem quiser participar, chamar os amigos. Hoje, do jeito que está até agora, 5 ligas é liberado, só que as ligas premiadas e ligas de canais não contam nessa quantidade. Então são 5 ligas criadas por você ou pelos seus amigos. Legal. Rafael, prazer mais uma vez, obrigado, boa sorte. E fica o convite para você estar acompanhando o canal do Fred Júnior, a bola não para. Baixe lá, você tem o seu celular, é o Apple, né, o iPhone, vai lá no aplicativo, baixa lá, Premium League. Ou se você tiver um Android, vai lá, baixa na loja do aplicativo do seu celular, Premium League. Ou se não, pelo site premiumleague.com.br. Você tem até a conta no Facebook, fica muito mais fácil. Você vai lá, é rapidinho o cadastro e você já pode participar, brincar. A discussão de futebol vai ficar muito mais gostosa com o Premium League. Até a próxima. Estamos de volta, a bola não para, canal do Fred Júnior. Assista, curta, avise os amigos, se inscreva no nosso canal, o canal do Fred Júnior, a bola não para, que tem a parceria com Premium League, Fantasy Game que chegou para agitar o futebol. Tem Campeonato Brasileiro, você pode escalar os melhores. Tem Copa do Mundo, a Copa do Mundo rolando. Você pode escrever os seus melhores jogadores, o seu interesse, montar a sua seleção com todas as 32 equipes, todas as 32 seleções participando do Mundial da Rússia. E a partir já do segundo semestre, com novidades, com futebol inglês, espanhol e a Champions League. E, claro, continuando o Campeonato Brasileiro. Premiumleague.com.br através do seu celular, baixe lá no aplicativo, na Apple Store, Google Play, você pode participar, é rápido se inscrever, pode vincular com a sua conta do Facebook, é tranquilo e você vai gostar. E na Copa do Mundo agora, dá ainda para você montar seu time, concorrendo uma camisa das 32 seleções que estão no Mundial. E agora na nossa segunda parte, continuando a conversar com o Bernardo, que estava no Leipzig, no Red Bull Leipzig da Alemanha, e vai falar um pouquinho dessa chegada ao futebol alemão. Mas antes da Alemanha, ainda voltando à Áustria, claro que o país europeu, a cultura é diferente da brasileira, o jeito de reação é diferente. Na Áustria, eles têm a tradição de ser um pouco mais gelado, mais frio. Como que foi para você, Bernardo, essa adaptação no jeito de viver do austríaco? Então, assim, eu fui bem focado no futebol mesmo. Lógico que, assim, tem coisas que você não pode evitar, que é, assim, e comer, você tem contato com o austríaco, lógico, mas essa não era a minha preocupação principal. Mas, assim, lógico que você sente um baita de um choque cultural. O austríaco, ele é mais fechado mesmo. Não são todos, lógico, não quero generalizar, mas tem também uma cultura um pouco xenofóbica, principalmente agora, nos últimos anos, com os imigrantes vindo. Problema racial você teve algum, Bernardo? Você viu algum lá? Não. De discriminação, assim, um contato, assim, uma coisa bem explícita, nunca tive. Dentro de campo também não? Não, dentro de campo também não. E assim, o nosso time tinha 70% de jogadores estrangeiros, certo, que é um clube que compra muitos jogadores da África, América do Sul e tal. E é lógico que tinha a panela ali austríaca, eles eram um pouco mais fechados entre eles. Mas, assim, eu não sofri muito, não. Eu praticamente, assim, quando eu sentia algo do gênero, eu tentava, assim, não ligar muito, porque minha preocupação era outra. Era o futebol e era ali um passo para, como eu disse antes, para algo melhor. Então era muito mais você ter sido ser um estrangeiro, tirando o lugar de um austríaco, do que realmente algo diferente. Exato. Assim. E também, assim, o jogador de futebol, ele não sente o racismo na pele, assim, muito, né, geralmente.
Porque o cara que assiste futebol, ele idolatra o cara pelo que ele joga. Ele esquece se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é austríaco, se ele é estrangeiro. Então, assim, as pessoas, quando reconhecem que você é um jogador de futebol, elas esquecem disso. Quem sofre é o cara que trabalha ali todo dia, que está numa situação difícil. Então o jogador, ele é a parte tranquila praticamente do preconceito. Legal. E aí chegaram na Alemanha, como que foi para você quando veio essa possibilidade, né? Um time que estava da segunda divisão indo para a primeira, por mais que tenha uma estrutura, né? Como tem o Red Bull, né? Não só aqui no Brasil, que a gente percebe a forma profissional como lida o futebol, o Red Bull, mas lá fora ainda mais, porque já há um tempo já que existe o time do Red Bull, tanto na Áustria, na Alemanha. Como que foi chegar num clube que chegou à primeira divisão, para não ser aquele clube ioiô, né? Sobe e desce e conseguir se manter? Sim. Assim, para ser sincero, eu tinha duas propostas no momento, que era o Hamburgo, que é um clube tradicional, e o Leipzig. E assim, eu acreditei muito no projeto do Leipzig. Eu fui até lá, eu tinha ido até Leipzig já uma vez, que era uma ação de marketing entre os dois clubes. E eu gostei bastante do clube, eu vi que era um clube que vinha em ascensão, que tinha... É lógico que no Brasil é muito mais difícil você assim, ir da Série D direto para a Série A, porque tem vários fatores. Mas é um clube que vinha fazendo, vinha progredindo. Uma escadinha, né? Uma escadinha, exato. E eu vi o centro de treinamento, eu vi a filosofia de jogo, que era muito parecida com a do Salzburg. E eu achei que ali eu teria um espaço de jogar, e que eu achava que o clube realmente ia fazer uma campanha ali para ficar no meio da tabela. Então, por isso que eu acreditei e assim, eu fui pro Leipzig convicto que seria algo bom para mim. E a primeira temporada a gente pode dizer que foi uma sensação, né? Acho que o time mais comentado do Campeonato Alemão foi exatamente a campanha que vocês estavam fazendo, né? Queria que você falasse sobre isso. Foi uma surpresa pelo que vocês fizeram na primeira temporada? Foi uma surpresa, né? Acho que quem falar que chegou lá e esperava ficar na segunda colocação e até em algum momento brigar pelo título, brigou? Tá mentindo. Mas assim, lógico, assim, quando a gente começou a jogar, depois da quinta, sexta rodada ali, que a gente viu que o time estava encaixado, que os jogadores eram bons e que assim, a gente podia bater de frente com todo mundo, aí a gente começou a acreditar em algo maior. O título, assim, foi um sonho, né? A gente chegou a viver esse sonho. Mas assim, a gente também não era nunca foi nosso objetivo ser campeão. Mas assim, ficar ali ir para classificar para a Champions League ali, a gente viu que já era algo real. Palpável, né? Palpável, exatamente. E a gente acreditou nisso e, lógico, teve altos e baixos. Teve um jogo contra o Bayern, que foi um jogo que a gente jogou em Bayern, sendo líder. Isso no final do primeiro turno, que foi um balde de gelo, que a gente tomou, acho que 3-0 lá. Mas mesmo assim, depois a gente continuou lutando e a gente manteve uma regularidade e conseguiu a segunda colocação. Ótimo. E como foi para você, né? Você jogou como zagueiro ou lateral? Ali já é lateral. Então, eu fui contratado para jogar de volante ou de zagueiro. Aí eles tinham um lateral, que é o Klostermann, ele inclusive jogou as Olimpíadas aqui pela Alemanha. E ele teve, assim, um dos meus primeiros treinos. Ele teve uma lesão, um ligamento cruzado, a temporada inteira praticamente fora. E daí me chamaram lá em cima do escritório e falaram: Bernardo, eu sei que a gente te contratou para jogar de zagueiro, talvez de volante. E, assim, o Klostermann teve um problema, a gente acha que você é um jogador, mesmo sendo canhoto, que pode fazer essa função, você é alto, você marca bem, por ser um canhoto tem uma perna direita aceitável. Então, você topa? Eu falei, eu topo, assim, um jogador quer sempre jogar, né? Sim, isso claro. Já foi na segunda rodada já. Aí eu peguei ali, fui, o time bem, eu jogando bem também, fazendo simples ali na lateral direita. Aí eu tive uma lesão, um menisco, passei por uma operação, mas não foi muito tempo. Foram 6 semanas e depois já voltei jogando praticamente. Assim, me dei bem na posição, gostei. Algo novo pra mim, assim, eu tinha jogado na lateral esquerda já bastante, sabia fazer a função. Mas foi bom, foi um aprendizado e eu gostei. Zagueiro e lateral, claro, os dois tem que estar preocupado com a marcação, mas o lateral tem que ter aquele pulmão de ir pra frente. É óbvio que na Europa existe um cuidado muito maior para você subir, você não sobe toda vez. Exato. Né? Você vai na boa, na hora que dá para subir. Mas mesmo assim você tem que ter uma condição física maior do que um zagueiro, por exemplo, Sim. que tem uma cobertura um pouco menor no espaço dentro de campo. Exato. Mudou muito para você isso, Bernardo? Você ou a parte física não era um problema para você se adaptar a ser lateral? Não, a parte física não era um problema muito, porque em Salzburg eu jogava de volante
E ali, que é uma função que... E principalmente no sistema que a gente jogava ali, que era sempre pressão o jogo inteiro, eu tinha que correr o jogo inteiro. Então ali onde eu tive que me condicionava mais foi em Salzburg, de zagueiro para volante. Depois de volante para lateral ficou tranquilo. Eu acho que eu corri menos como lateral do que como volante. Legal. Porque a minha preocupação era mais defensiva do que ofensiva. Ia na boa, lógico, igual você falou. E a nossa característica que o brasileiro gosta de, né? Sim. Você tem que segurar um... Sim, eu seguro. Assim, eu tenho consciência de que assim, meu forte é defensivo. Tá. Lógico que todo jogador, quando dá pra subir, quer fazer, até o zagueiro mesmo. Quando ele vê que dá pra ir, ele quer ir, quer fazer algo diferente, porque ele não tem a possibilidade de sempre fazer isso, né? Mas assim, foi bom. Eu acho que eu achei um balanço bom ali entre atacar e defender pro que o time precisava, e foi muito bom pra mim. Aí vocês chegaram na temporada 2017-2018 com a segunda colocação e uma pressão de ter que repetir essa campanha, Bernardo, pelo menos, não sei da torcida, se é uma torcida muito grande do Leipzig, mas você sentia essa pressão já, poxa, só pode ser de segundo para cima? Não, assim, a gente sempre trabalhou com Champions League internamente. Eu nem perguntei da experiência na Champions League, como que foi para vocês? Não, foi muito bom. Pra gente foi um sonho, a gente caiu num grupo que era um grupo bem equilibrado, que era a gente, o Besiktas, Mônaco e Porto. Então eram 4 times assim que não poderiam brigar. Não são do mais alto nível. São os tops, mas são aqueles que estão bem e todos podiam classificar. A gente ficou na 3ª colocação, empatado com o Besiktas, acho, com 7 pontos. O Mônaco e Besiktas classificou nesse grupo, Não, o Mônaco fez 2 pontos, assim, que era o campeão francês. Foi Porto e Besiktas? Porto e Besiktas, exato. Na outra temporada que o Porto não tinha classificado na fase de grupos. Eu não joguei muitos jogos na Champions League, joguei um jogo contra o Porto em Porto, joguei também contra o Besiktas em casa. Mas assim, o que vale é a experiência. E todo aquele trâmite para se entrar em campo, tudo aquilo, né? E depois, assim, até foi legal pra gente, porque a gente ficou em 3ª, a gente jogou Europa League. Na Europa League a gente foi bem, pegamos bons times, ganhamos do Napoli, eliminamos o Zenit e depois caímos contra o Marseille, também foi um jogo bem equilibrado. E ficamos a um passo dali da semifinal. E, inclusive, se a gente fosse pra semifinal, a gente ia jogar contra o Salzburg. Esse é um confronto interessante. Que os caras que não gostam de time empresa nossa, eu tenho um ataque cardíaco. Claro, essa experiência foi fantástica. E aí chegou esse campeonato alemão 2017-2018 e essa pressão aí de ter que, no mínimo, segundo, já que foi segundo no campeonato anterior. Então, como eu disse, a pressão era mais externa. A gente trabalhava com Champions League, assim, sabendo que o time estava encaixado, sabendo que vieram novas contratações boas. A gente trabalhava mais com isso. E, assim, lógico que a imprensa criticava. A torcida do Leipzig é uma torcida muito tranquila, é uma torcida mais família, assim, é uma torcida que não estava acostumada a ir no estádio de futebol. Então não é aquela torcida tradicional, que é, assim, gosta do Brasil, ou até em outros times da Alemanha, no Dortmund, no Schalke, que são cidades industriais, assim, que o futebol é a vida dos caras. É a vida dos caras, né? E assim, pra gente também acabou sendo uma decepção ficar de fora, porque a gente ficou sempre ali perto da classificação, a gente teve na reta final ali uma fase não muito boa. Mas assim, eu acho que assim, olhando friamente é ótimo, é um time que veio da 2ª divisão, é um time que em 2 temporadas conseguiu ficar ali sempre no top 6, ali perto do top 5, então é ótimo, é de bom tamanho. Foi 6º lugar, Liga Europa conseguiu a classificação. Sim. Desses jogadores que você conseguiu enfrentar aí, qual que você ficou observando? Poxa, eu tô jogando contra esse cara aqui. Teve algum assim que você ficou observando ou na hora do jogo não dá nem pra pensar nesse momento? Só pensou antes da partida? Na hora do jogo assim você acaba esquecendo um pouco, mas antes do jogo, na hora de entrar no tour ali com os caras do Bayern... Robin, assim. Pela primeira vez, depois assim você acaba acostumando. A gente foi jogar contra o Bayern depois mais 4 vezes. E você vê os caras passando ali na Allianz Arena, dá um... Qual que deu mais trabalho pra você, Fernando? Na minha posição ali, de todos que eu enfrentei, o que mais eu trabalho foi o Douglas Costa. O Douglas. Porque eu pegava ele sempre ali no mano a mano. E assim, eu sou um jogador forte na marcação, mas ele deu muito trabalho. Mas os caras que me impressionaram, assim, entrando ali dentro de campo, foi o Xavi Alonso. Joga muito. O Thiago. Esses caras jogam muito. Eles fazem rodar o jogo, né? Fazem. É um toque na bola e vira o jogo, acha... E o Robin? Eu tenho curiosidade porque o Robin
Todo mundo sabe o que ele vai fazer, que é da direita cortar para a esquerda, Sim. e ele consegue fazer. Como que é realmente enfrentar esse jogador? Porque parece que é fácil, todo mundo já sabe o que ele vai fazer, mas ele faz de um jeito que realmente é muito difícil chegar na jogada, porque ele corta de uma velocidade, a velocidade que ele usa é determinante para ele definir a jogada. Exato. Não, o Robin é o que você falou, todo mundo sabe, mas não consegue marcar ele. O jogo que eu enfrentei ele mesmo, eu tava na lateral esquerda, esse jogo foi um jogo... tava na lateral esquerda, foi aquele jogo 5-4, Tá. que foi um dos últimos jogos, foi um dos melhores jogos da temporada passada. E assim, esse jogo ele não deu muito trabalho, mas aí o jogo virou uma loucura, virou aquele 4-4, daí foi nessa jogada, eu fui pra frente, fui pra atacar, a gente perdeu a bola no meio campo, os caras já meteram a bola no espaço, ele mano a mano com o nosso zagueiro, fez a jogada característica, chutou gol 5-4. Então incrível. É o jogador que você não pode menosprezar, que de vez em quando ele no jogo ali não está muito aceso, mas é um lance que o cara precisa no último minuto para decidir a partida. E aí, segue na Alemanha? Tem chance de mudar? O que você está preparando aí, Bernardo? Então, assim, lógico, eu sou extremamente grato ao Leipzig, foram anos muito bons, esses 2 anos. Mas assim, agora eu estou estudando, estou vendo o que é melhor para a minha carreira, acho que é um momento talvez, preciso analisar na verdade, estou analisando, de buscar algo novo para mim, acho que jogar em outra liga para mim também seria muito interessante. Qual liga assim que você gosta, assim que você vê, poxa, eu gostaria de jogar essa liga? A liga inglesa não tem como, né? Todo mundo quer jogar na liga inglesa. O crescimento que teve a liga inglesa, sim, né? sim. Antigamente só se falava chuveirinho, bola aérea, futebol chato, né? Hoje não, é uma delícia ver o futebol inglês. E assim, também o italiano é um campeonato que eu gosto muito, eu por ser um defensor, acho que eu aprendi. Os defensores muito. é uma... Sim, lógico que não tenha todo esse marketing, essa visibilidade. Já teve esse glamour, o campeonato italiano perdeu, né? E agora está tentando retomar esse glamour. Exato, mas assim, essas 2 ligas, eu acho que com a Bundesliga, são as 3 ligas hoje que são as tops no futebol. Legal. E ainda sobre a sua carreira, você tem vontade de jogar no Brasil, ter essa chance de jogar no futebol brasileiro, ou só lá pra frente, uma outra oportunidade, ou você quer realmente trilhar esse caminho na Europa que você vem fazendo, né? Outro dia eu conversei com o Gilberto, que joga na Tailândia, ele jogou na Índia, jogou muito lugar na Arábia, ou seja, o cara saiu do Piauí, foi pra fora, não jogou aqui quase, jogou muito pouco no interior de São Paulo, São Carlos, e fez sua carreira fora e fez o seu pé de meia, ajuda a família fora do Brasil e, claro, ele tem vontade, mas já está com mais de 30 anos e fez a carreira dele fora. O que você pensa sobre isso? Claro que a carreira é tão curta que às vezes você tenta pegar as coisas mais concretas, mas você tem esse desejo, Bernardo? Não, com certeza eu tenho esse desejo. Assim, eu sempre fui de ir no estádio, sempre ia no Morumbi com meu pai e outros estádios também. Meu pai ia ver outros jogos, fui muito no interior de São Paulo ver os jogos. Eu tenho vontade sim de jogar no Brasil, eu não tive a possibilidade, porque na Ponte eu era moleque, não tinha muita oportunidade. Curitiba, eu morei 2 anos debaixo da arquibancada do Couto Pereira e eu sempre quis jogar aí no Couto Pereira, lógico que joguei algumas vezes com o Sub-20 e tal. Mas assim, eu tenho vontade sim, como você disse, hoje eu tenho assim, outras prioridades, que é assim, chegar que é assim, eu não escondo de ninguém, eu tenho muito ainda o que fazer para chegar lá, mas chegar na seleção brasileira. Quantos anos? 20? Eu tenho 23. 23, muita coisa aí. E assim, para chegar na seleção brasileira, eu tenho que me estabilizar num clube grande da Europa, eu tenho isso bem claro e esse é o meu foco hoje. Mas com certeza, ali, de repente, quando eu atingir ali, não sei, isso falando hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Claro. Quando eu atingir ali 28 anos, 29, e eu ver que esse é o patamar que eu atingi, é isso que eu quero, eu estou bem financeiramente, eu quero voltar para o Brasil ainda para jogar em um nível bom. Mas assim, eu não sei o que vai acontecer, se vai dar certo, mas se não... O desejo que você tem, mas não sabe se... mas com certeza, assim, se não for com 29 anos, eu quero voltar um pouco mais tarde, se for possível, e jogar no Brasil, porque eu quero muito jogar no Brasil, num time grande, é uma coisa que eu sempre sonhei e não tive a oportunidade. E como que é a relação com seu pai em relação ao futebol? Ele corneta muito você, Bernardo? Como que é? Corneta. Ele é bem crítico, mas assim, sempre do lado positivo. Coisa pra cima. Por isso que, assim, eu sempre levo da melhor maneira possível, porque ele é um cara que, assim, esteve no futebol, que sabe muito mais do que eu. É o cara que tem tanto a visão do empresário como a visão do jogador, então é um cara que conhece bem como o futebol gira.
E eu sempre tento levar para o lado positivo, ouço os conselhos dele e assim, sou grato que eu tenha um cara como ele para me dar esse tipo de conselho. Você falou em seleção e não é utopia você falar de seleção, não é só um sonho, porque você joga numa função que a gente está carente em relação a laterais, né? Sim. Você viu que quando o Daniel Alves se machucou, ficou uma dúvida, o Fagner sim ou não ia, Danilo acabou aí sendo titular, sendo escalado, mas você joga numa função que você sabe que é uma função que tá escasso, né? Tá faltando laterais, né, Sim, Bernardo? Sim. Então eu preciso definir isso. Na verdade, O lado. O lado, a posição, porque esse eu acho que é um processo importante. Eu defini uma posição, eu acho que hoje a posição que eu melhor jogo é zagueiro, mas assim, na lateral, então, é como você disse, é uma posição que tem ali um espaço nessa nova geração. Também não são muitos laterais que vêm se destacando. E eu jogando numa liga top, lógico que eu tenho a possibilidade de ir para a seleção brasileira. É lógico que eu entendo que nos próximos anos, talvez nesse processo aí pós-Copa, vão ter vários testes e por isso que eu quero estar bem, eu quero estar jogando bem. Você vê que nessa última, antes da Copa, jogadores que estão em ligas boas, fazendo bons papéis, foram chamados. De repente não em times tops, foram chamados. O Willian José foi chamado. Talisca. O Smiley, né? Lateral do Shakhtar. Então, assim, não é, como você disse, não é utopia, mas assim, eu tenho que evoluir e estar no meu melhor para poder cogitar estar na seleção brasileira. Bernardo, foi um prazer. Prazer foi meu. Com você, cara. Muito obrigado. Nós conversamos com o Bernardo, que está aí para definir para onde vai jogar, a possibilidade de jogar uma outra liga. Ele contando a sua história para vocês aqui no canal do Fred Júnior, do Uma Bola Não Para, que tem o apoio e sempre o nosso parceiro, o Premium League, que é o Fantasy Game. Você pode acessar premiumleague.com.br, baixar nos aplicativos do seu celular, no iPhone, no Android. Curta, seja um treinador. Você não é corneteiro, gosta de cornetar seu time? Tem a chance agora, sendo um treinador, sentir na pele como é difícil escalar uma equipe. Até a próxima!